Alô, pronto. Então, a oportunidade de estar aqui com o Nathan e com o Eduardo é realmente assim, é um privilégio ter essa discussão. E eu acho que eu queria começar essa discussão, que eu acho que, complementando um pouco o que o Rafa falou, na verdade, menos até um conflito de posições, né? A gente tem o Eduardo, que é um cara de uma das maiores indústrias de robótica mundial, talvez a indústria de robótica mundial, senão ela está entre as duas maiores, as três maiores, mas dá para dizer isso. E a gente tem o Nathan, que é um expoente de uma nova geração que está lidando com a robótica numa outra dimensão, numa outra perspectiva, formando pessoas agora que geração Z, Alpha, eu ouvi outro dia geração Flux, não sei se já ouviram essa, que não tem mais idade, é o que é mindset, é o que interessa. Então tem muitos flux aqui. Mas enfim, eu acho que hoje a ideia é adicionar. Robô, né? A visão que a gente tem dos robôs, eu acho que os sistemas robóticos, imediatamente a gente faz uma visão do robô antropomorfo, né? Assim, essa forma do robô humano. E eu acho que isso tem dois sentimentos muito claros quanto a isso. Se vocês discordarem, por favor, levantem a mão. Mas é fascínio e pavor, né? São dois sentimentos imediatos quando você vê daquela forma robótica. A gente tem os filmes, a ficção científica, que você fala, uau, que incrível e tal, e de repente, puta, pode dar merda, né? Então, acho que esse é um lugar. Esses dois sentimentos, eles são sentimentos muito intensos, mas eles causam algo muito parecido, que é a paralisia. Você fala, cara, não sei o que é isso, né? Eles são intocáveis de qualquer maneira, pelo pavor ou pelo fascínio. E a gente está vivendo um momento que é um momento muito interessante, né? Se você olhar, o que diferencia uma máquina de um robô, por que um liquidificador não é um robô? Porque é uma máquina que tem uma função. Você aperta o botão, ele faz. O robô, ele tem um objetivo, né? Você programa o objetivo e ele vai entender o que está acontecendo e vai tomar determinadas decisões dentro de determinados parâmetros para cumprir aquele objetivo. E nesse território muda tudo, né? Eu vim usando um robô hoje para cá. Eu vim usando um Waze, né? Quem veio aqui usando um robô, né? E às vezes a gente não percebe que isso já está nas nossas vidas em formas que não antropomórficas, às vezes até sim, mas a gente está começando a lidar com isso. E o que vai acontecer, né, daqui para frente? Estamos vivendo uma fase de transição, uma revolução aí que algumas pessoas chamam da revolução digital. Eu diria que é uma revolução da comunicação, a maneira com que a gente interage. Mas tem muita coisa acontecendo, né? E a robótica, o robô em si, tem três pilares que são fundamentais. O primeiro pilar é o pilar do sensoriamento, a capacidade de um robô. A primeira coisa que ele tem que fazer, o sistema robótico, é reconhecer onde ele está e o que está aqui. Se tiver um robô aqui, ele vai tentar entender o que é isso. Tem uma cadeira, do que é feito? Tem pessoas, elas estão se mexendo, o que está acontecendo, né? Então, como ele consegue entender o ambiente que está ao redor. O segundo pilar é processamento. Uma vez que ele entende o que está acontecendo, como ele processa a informação para se ativar, né? E o terceiro pilar é a ativação, é o material, a capacidade dele se articular, né, ou de demonstrar alguma coisa. Então, sensoriamento, processamento e ativação. Esses três pilares, se vocês pararem para pensar, não são pilares exclusivos da robótica, né? Não tem uma indústria de robótica que está tentando desenvolver o sensoriamento, o processamento e a ativação. Se você olhar, o sensoriamento todas as indústrias, aviação, mobile, segurança, estão trabalhando e
a evolução é muito rápida de tudo que a gente está vivendo. Essas câmeras, altíssima resolução, sensores de movimento, enfim, tudo isso está acontecendo muito rápido, né? A capacidade de processamento, com nanotecnologia, a gente está vendo processadores que não é que eles estão ficando mais rápido, muda o parâmetro de processamento, né? O que um processador, como a gente entende um processador hoje, isso muda completamente. E, no outro lado, na ativação, esse robô, os sistemas mecânicos, estava baseado em metal, né? Era a capacidade de hoje, a gente tem os polímeros, que também com nanotecnologia viram materiais inteligentes, né? Que você pode ativar com energia e tudo mais. Essas três pilares, sendo desenvolvido por todas as indústrias, faz com que a robótica ela esteja prestes a dar um salto gigantesco, que foi basicamente o que aconteceu quando os nossos computadores pessoais vieram para cima das nossas mesas, quando esse aparelhinho que está aqui no bolso de todo mundo, quem imaginava que há 20 anos atrás você poderia ter um aparelho desse tamanho, talvez Moore imaginasse isso, mas ter um aparelho desse tamanho que pudesse fazer tudo isso, né? Se a gente pudesse encontrar de novo daqui 10 anos, a gente pode conversar para ver o que aconteceu, mas a gente está prestes a entrar numa época que não tem mais escolha. A gente vai começar a lidar com sistemas robóticos e a gente tem que entender o que é isso, né? Não é fascínio, não é pavor, é a vida, né? É o dia a dia. Então, eu queria, de alguma maneira, pedir para o Nathan e para o Edward comentar um pouco sobre essa perspectiva, assim, né? O que na indústria, Edward, como a indústria está vendo esse momento? Como é que vocês estão encarando, né? Como isso se propaga lá dentro? Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer essa oportunidade. Conheci o Nathan há poucos dias e já criamos aí uma boa comunicação. O Fábio já conheço há algum tempo. E obrigado pela presença de todos vocês. Se você me permitir, eu queria só fazer um enlace nessa tua introdução. A maioria de vocês aqui tem idade menor do que a existência de robôs, do ponto de vista industrial, né? Há 46, 47 anos atrás, foram fabricados os primeiros robôs industriais hidráulicos, extremamente lentos, pesados, mas surgiram de uma necessidade. A indústria, depois da Segunda Guerra Mundial, passou por um processo de transformação onde os volumes das fábricas que produziam carros, autopeças, eletrodomésticos, brinquedos, enfim, todo tipo de produto que se consumia, começou a aumentar exponencialmente, porque houve uma época de bonança depois da Segunda Guerra Mundial, e todo mundo buscou melhorar os processos produtivos. Apareceram várias tecnologias de mecanização, de automação já naquela época, rudimentares, mas funcionavam. E um elemento central desses processos todos sempre foi o homem no chão de fábrica. E certas atividades que os homens faziam, também mulheres, não só mulheres, não só homens, mas mulheres também trabalhavam em fábricas, existiam as limitações da nossa capacidade física, em termos de carga, que nós podemos manusear com as nossas mãos, com os nossos corpos, o estresse que isso nos causava, a nossa capacidade de repetibilidade e manter uma produção harmônica em relação a ciclo de tempo. Isso foi forçando aos poucos a tecnologia a criar mecanismos para ir substituindo essas atividades repetitivas e que exigiam muita velocidade. Foi daí que surgiram as ideias de se construir braços robóticos. O primeiro robô elétrico, efetivamente falando, surgiu há 41 anos atrás. E, sem querer fazer propaganda, foi da Kuka, tá? Esse robô de 5 graus de liberdade, com uma pinça de solda a ponto, foi o primeiro, vamos dizer assim, elemento que mudou essa visão de robô numa indústria. Chamava-se Famulus. Foram fabricados 55, 56 desses robôs, junto com a Volkswagen, e aquilo transformou a ideia. De lá para cá, se a gente somar, provavelmente mais de 1,5 milhão de robôs já foram fabricados, por todos os fabricantes do mundo que vocês podem imaginar. E hoje nós temos no mundo, tranquilamente, mais de 30 fabricantes. E, pasmem, quase metade disso já está na China. Nos últimos 5 anos, a China já desenvolveu pelo menos uns 14 fabricantes de robôs de todo tipo que vocês podem imaginar.
Quantos deles vão sobreviver, quantos deles vão prosperar, a gente não sabe ainda. Mas eles estão aí, estão fazendo a parte deles. O que o Fábio comentou, e é verdade, os últimos 15 anos, o grande avanço tecnológico em todas as áreas que vocês podem imaginar na engenharia, proporcionou cada vez mais os robôs se tornarem, entre aspas, vamos falar, amigáveis, mais e mais no ambiente em que estão os seres humanos. E aí eu tenho uma apresentação, depois, se der tempo, a gente passar alguns slides, dá para falar um pouco mais em detalhe, mas o que eu queria resumir é o seguinte, e vocês já são parte de tudo isso. Com o avançar dos anos e com o avançar da nossa capacidade intelectual, menos as pessoas estão tendo interesse em trabalhar em chão de fábrica, em produção. Com a idade que eu tenho, na época que eu me formei, eu trabalhei 14 anos em chão de fábrica. Não em produção diretamente, mas trabalhando diretamente com automação, produzindo máquinas, programando máquinas e depois programando robôs. Convivi com o pessoal de produção, foi uma época muito interessante para a gente crescer dentro desse ambiente, mas eu já vi naquelas gerações que os filhos daqueles que estavam lá comigo já não tinham mais aquele gosto de vestir um macacão, pegar uma caixa de ferramentas, ficar no meio de uma fábrica com ruído, com barulho, com estresse, e eles também querem estudar, eles também querem partir para outras coisas. Então, forçosamente, o processo está levando a cada vez mais realmente ter mais automação e mais robotização. Só que para você substituir essas atividades, exige uma complexidade cada vez maior para esses robôs executarem as tarefas que hoje ficaram na mão de gente de cabelo branco, que são especializados em várias áreas, por exemplo, de mecânica, e um robô não consegue fazer aquilo que o cara faz com aquela destreza que ele tem. Uma mão nossa tem 26 graus de liberdade. A gente não percebe isso. Então, veja só as suas duas mãos dá quase 60 graus de liberdade. Hoje, a primeira mão que um fabricante conseguiu produzir, e que estava exposto agora na FEIMAF, no IMB, tem 21 graus de liberdade, e tem só 2 até hoje, experimental, e ele tem tato, tem tudo, para começar a se fazer alguma coisa nesse nicho. E ele, vamos falar, como produto, se hoje alguém quiser comprar essa mão, só a mão custa 65 mil euros. Quer dizer, ele é ainda extremamente caro. Mas, com as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, que o Fábio descreveu, já é possível ter isso, vamos falar, do ponto de vista industrial. Agora, o grande trend que vai vir pela frente é você conseguir fazer aparecer uma população gigantesca de robôs em todos os lugares do mundo, mas o restante das pessoas terem também as suas atividades diferenciadas que necessariamente têm que aparecer. Tem pessoas que me perguntam, isso vai causar desemprego? Vai causar... É uma questão realmente que tem que ser colocada. Nós estamos mexendo com a sociedade, né? E eu posso dizer assim, num primeiro momento, pode até causar algumas coisas, pode causar uma perturbação, com certeza. Mas ela não pode perdurar, porque senão, se a gente causar isso, e com toda essa tecnologia em infraestrutura de produção que a gente tem, a gente vai produzir para quem e o quê? Se tiver um monte de desempregado, eles vão comprar o quê? Né? Então, você tem que raciocinar em cima dessa lógica. Então, não tem jeito. Conforme você for fazendo isso, você tem que, socialmente falando, qualificar as pessoas para terem outras atividades que eles possam se ocupar e que usem muito mais o seu intelecto do que a força motriz. Esse é o dilema que a gente vai enfrentar nos próximos 15, 20 anos. Tá? Posso só pegar daqui, que eu achei importante? Isso que o Eduardo está falando, a presença da robótica ela tem a capacidade de, sim, é um momento um pouco disruptivo, né? Do ponto de vista do que vai acontecer com a força de trabalho, mas repara que essas atividades ultra repetitivas, elas impedem que as pessoas, de alguma maneira, estejam desenvolvendo alguma atividade intelectual. Então, isso que ele está falando, assim, o robô pode abrir a possibilidade, né, de que as pessoas deixem de fazer tarefas repetitivas, que não necessariamente ela precisa desenvolver uma habilidade, e tempos modernos. Exatamente. Então, aqui eu queria passar para o Natan, porque eu acho que ele está num lugar lidando com uma geração e com uma formação de novas pessoas em que essas pessoas que vêm, essa nova geração, né,
que a gente pode se incluir, né? Lembra do Flux do começo, por isso que eu falei. Como a gente lida com isso, né? Como a gente não se forma achando que a maneira de se inserir no mercado de trabalho é num chão de fábrica, fazendo uma atividade repetitiva. Como você passa a interagir com esses sistemas, falando, legal, então enquanto ele faz isso, eu faço outra coisa. Né? Queria que você falasse um pouco nesse lugar. Primeiro, voltando um pouco na introdução, pegar a ideia de mais ou menos 40 anos atrás, a gente não trabalhava com computadores. Eles não eram algo que fazia tanto parte da nossa vida, do nosso trabalho, muito menos um celular. A forma como eu vejo os robôs e essa estrutura que está surgindo é mais ou menos parecida. Acredito que, aos poucos, né, vai sair do âmbito mais industrial e vai começar a fazer parte da sociedade, de forma que as pessoas vão interagir, programar e criar em cima disso. Voltando também, acho que uma coisa... Eu trouxe algumas coisas, eu queria mostrar um minutinho. Pô, vocês podem mostrar tudo, é só ligar. Que você... Quer que eu segure para você? Não. Que nem foi dito, né, da capacidade de processamento que foi criando. Eu trouxe aqui uma válvula que eu tirei do meu som, né? Você tem um som valvulado. Tem um som valvulado, eu construí ele. Só que a válvula, ela não funciona sozinha, ela precisa junto de um transformador, que é bem pesado. Né? Na verdade, ela precisa de 2 transformadores, o de entrada e o de saída. E, bom, isso você pode pensar como uma unidade de processamento. Imagina que um cérebro, que você imagina aqueles raios indo e passando os caminhos, e esse ser o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Não sei se vocês têm essa ideia. Quando alguém pensa num cérebro, enfim, as memórias, tudo caminhando. A gente deve ter um pouco diferente do que você, mas tem. A ideia é, os caminhos são percorridos que nem um trem, quando você tem, por exemplo, os trilhos, e você muda um caminho, enfim, você pode tomar 2 direções. Quem faz essa tomada de decisão é a válvula. Então, para você ter um computador, você precisa de milhares de válvulas. Então, um celular, se fosse construído com essa tecnologia, seria um prédio, né? Um transistor, que faz a mesma função que a válvula e o transformador juntos. Né? Feito de silício, uma grande revolução da parte da computação e robótica, mas ainda é um pouco grande. Aqui, agora na ponta do meu dedo, eu tenho o que seria um amplificador de áudio, né? Um amplificador operacional, no caso, mas você pode fazer um sonzinho com isso. Tem alguns transistores aqui dentro, junto com outras coisas. Né? Então, bem menor. Tem um cara que fez uma lei empírica, que não é uma lei física, é uma lei que ele foi vendo um padrão que se repete, uma lei de Moore. Ele falou que cada 2 anos a capacidade de processamento vai dobrar, ou seja, os chips vão ficar cada vez menores. E isso é uma das coisas que acredito que permitiu a gente chegar até onde a gente chegou, e só colocar algumas perspectivas para frente, existem nanomotores já. Nanotransistores, tamanho de molécula, tamanho de proteína. Então, que nem falaram que o século passado foi o século da física, imagino, da engenharia, o próximo século ele vai ser o da biologia. Eu acredito que a robótica vai entrar diretamente aí, não fazendo ciborgues humanoides, mas, enfim. Com relação à educação, que é a minha área de atuação, eu estou com alguns projetos que pretendem trazer, então, essa tecnologia toda para a escola, e a gente já está implementando em algumas escolas, e os alunos eles estão se saindo muito bem. Assim, eles aprendem muito rápido, aprendem a fazer, aprendem a lógica de programação muito rápido. E eu acho que, se alguma coisa, né, ruma ao futuro, é essa interação de uma forma ativa entre a tecnologia e as pessoas. Que você não utilize apenas um iPad como um livro, né? O que já é um ganho. Você fica com, enfim, menos peso para carregar e fica com vários graus de liberdade nesse sentido. Mas de aprender a trabalhar ativamente nessa área. Perfeito. Um ponto que eu queria colocar aqui para os dois, para a gente discutir, é assim, né? Se a gente está falando de uma indústria cada vez mais robotizada, com pessoas mais qualificadas, exercendo sua capacidade intelectual, e numa outra ponta a gente está vendo que num ambiente, né, da sociedade, num ambiente escolar, que escola é essa, né? Tem esse detalhe, assim, a gente está mudando todo esse paradigma, mas as pessoas vão crescer e de alguma maneira vão entender como lidar com
com sistemas robóticos, a gente entra num lugar que é quais são esses ambientes de colaboração, os ambientes de interação homem-robô, né? O que esses ambientes vão passar? Qual a estrutura? Não é que nem num prédio, você tem os pilares, tem as paredes, tem as estruturas, a infraestrutura. Qual é a infraestrutura de um ambiente de colaboração homem-robô, né? Eu acho que tem algumas coisas que dizem respeito a esse ambiente. Um é a internet das coisas, né? Você tem objetos que estão conectados com o mundo digital. A gente tem hoje uma forte vertente que são os wearables, né? A gente começa a ter pequenos devices que têm mais informações sobre o nosso corpo do que a gente mesmo, né? Você tem um relógio que sabe, assim, alguém sabe quanto está a sua pulsação, seu batimento cardíaco agora? Aí talvez a sua pulseirinha aí saiba, né? Ela sabe que se você dormiu um sono profundo ou não. E aí repara que esses devices, eles geram uma série de informações para você, para um ambiente digital, que o robô pode saber, né? Então, imagina que interessante, né? Se eu chamar o Edward e o Nathan para fazer um trabalho aqui, sei lá, vamos cortar uns papéis e montar uma casinha, né? O que é legal? Porque a gente está trabalhando junto, então, se de repente o Edward parar e der uma bufada, falando, eu percebo, ele nem me falou nada, mas eu percebo que tem algo que está acontecendo com o padrão de comportamento dele que talvez me faça... Eu tenho a capacidade de prever um futuro instantâneo, de que ele vai fazer alguma coisa diferente do que ele estava fazendo, né? Se o Nathan fizer um movimento rápido com a tesoura, eu posso tirar a minha mão e perceber que ele está numa atividade diferente do padrão que ele estava um segundo atrás e que isso pode significar que ele está tomando uma outra decisão. Os robôs, hoje, de alguma maneira, eles ainda não têm essa capacidade de perceber esse futuro instantâneo. E isso, na nossa interação, como o Eduardo falou, em graus de liberdade da mão, interagir significa captar ter sensores, os nossos sentidos são sensores poderosíssimos que nos permitem prever esse microfuturo e faz com que a nossa relação, essa relação humana, ela seja muito complexa, né? Então, nesse lugar, o que eu queria entender de vocês é assim, como vocês veem, primeiro, a constituição desses ambientes, né? Quais são os perigos, cuidados, né? e os resultados possíveis desse lugar, né? Tanto na indústria como no ambiente do dia a dia. É justamente aí que hoje a área da robótica está mais se desenvolvendo. A área industrial, a área de chão de fábrica, essa é uma área que já está extremamente bem situada com os robôs. Claro, tem novas tecnologias que os robôs estão trazendo, que estão agregando mais valor ainda para o uso do robô na indústria, mas o grande trend que os fabricantes de robôs agora buscam é justamente a interação com os seres humanos, que são os robôs cooperativos, e também fora do ambiente fabril, que é essa conversa que nós estamos tendo. A questão é, o padrão de vida do ser humano não pode ser alterado em relação a isso. Ou seja, eu quero continuar dormindo numa cama, eu quero continuar calçando meus chinelos para ir para o banheiro, eu quero o meu banheiro com a pia, o vaso, o box, do jeito que é hoje. Ou seja, o padrão que nós temos como seres humanos, que nós convivemos o nosso dia a dia, ele não pode ser alterado porque um dia vai entrar um robô ali. Então, a questão principal é você fazer o robô ter a capacidade de entrar nesse ambiente com você e ser esse elemento que vai agregar mais algumas coisas. Eu vou dar um exemplo real agora que está se desenvolvendo na indústria e que tem diretamente a ver com a área acadêmica. Robôs que vão, por exemplo, fazer a função de acompanhar pessoas idosas. O mundo está se desenvolvendo de uma maneira que cada vez mais nós somos individuais, nós somos mais e mais individualistas, nós somos únicos, né? Então, a tendência é, daqui 30, 40, 50 anos, e com a longevidade das pessoas, a idade média da população do planeta está subindo, é cada vez mais você ter pessoas de terceira idade, quarta idade, acho que vai ter que falar que tem quinta idade, tanto que nós estamos sobrevivendo, que vão estar totalmente sozinhas.
E aí existe, sim, um gigantesco nicho onde algum elemento, alguma coisa dentro da casa dessa pessoa, ou dentro do ambiente em que essa pessoa vive, ter um companheiro. E não é simplesmente um cachorro ou um gato, que ele tem a função dele também. Mas, por exemplo, hoje em alguns hospitais do Japão, da Coreia do Sul e na Alemanha, já existem robôs que andam pelo hospital, interagem com as pessoas, no sentido de, por exemplo, a prioridade, por exemplo, se ele está se deslocando, a prioridade é do ser humano, não é dele. Então, você pode passar na frente dele, do lado dele, o que você fizer, ele para, ele espera você se afastar a uma distância segura e ele continua o processo dele. E o que ele faz? Ele sai lá da farmácia do hospital com dezenas de remédios em pequenas gavetas que estão à frente dele, ele vai até o quarto dessas pessoas que estão necessitando desse remédio, a enfermeira não vai junto, o médico não vai junto, ele para na frente da pessoa, ele comunica com a pessoa, ele fala bom dia, o senhor está bem, e a pessoa reage, porque aquilo causa uma interação. E o senhor está lembrado que o senhor precisa tomar tal remédio? Eu trouxe ele aqui para o senhor. Ele age realmente como uma enfermeira. E o que acontece? O interessante, essas pessoas, quando é uma enfermeira, às vezes eles falam assim, o que você veio fazer aqui de novo? Você não viu que eu estava dormindo? Eu não quero te ver agora. Com robôs eles não agem assim. Com robôs eles ficam até meio que paralisados, como você falou. E já são pessoas de idade muitas vezes. Então isso é uma situação até complicada de você lidar. O que eu estou querendo dizer, esse desenvolvimento que vai vir agora nos próximos 15, 20 anos é justamente nessa área que você comentou. Como esse elemento vai poder entrar nas nossas vidas diretamente. E aí existe a questão dos riscos que você falou. Um robô é uma máquina, ele tem motores, ele tem capacidade de forças e dinâmica muito maiores do que nós. Então, você tem que fazer com que o robô tenha essa sensibilidade de poder não machucar as pessoas. Hoje já temos robôs industriais, que é a última geração de robôs que já estão sendo lançados, que são os robôs cooperativos, que podem trabalhar ao lado de um ser humano, com toda a capacidade de, vamos dizer assim, num pequeno toque que ele dê em você, ele imediatamente reage e volta para não te machucar e para. E é você que vai nele e faz um carinho e ele continua. É bem assim, depois vocês podem ver isso num vídeo. Então, nós estamos nesse ponto, nós estamos realmente nesse ponto que você descreveu nesse ambiente. Perfeito. Acho que na história da humanidade, um dos grandes drives da tecnologia foi a tecnologia bélica. Por favor. Esse é o mais robotizado. Né? A guerra desenvolveu muita coisa para a gente, depois a gente acaba aproximando e trazendo para o cotidiano. Né? Eu queria falar aqui, por exemplo, da energia nuclear. A primeira impressão que a gente tem da energia nuclear é a bomba atômica. Ela foi majoritariamente desenvolvida e rápido para isso. Mas tem a novela do Isaac Asimov, chama Fundação, enfim, sem spoilers, mas trabalha com isso, e de uma outra forma, uma outra perspectiva. Acho que, da mesma forma que os robôs, a gente pode imaginar o robô, tanto não na guerra, mas com medo e com essa visão que a gente tem, eu acho que o maior benefício que eles podem trazer para a gente, na verdade, é outro tipo de interação, não como o robô servindo a gente de diversas formas, fazendo coisas para a gente, mas a gente pensando os robôs, e a gente não só a gente, engenheiros, físicos ou acadêmicos pensando o robô. São as pessoas interagindo, desenvolvendo, com a criatividade, elaborando projetos. Né? Falar aqui um pouco dos Fab Labs, que são uma iniciativa da MIT que tem pelo mundo, que vem de Fabrication Laboratory, que é um lugar, um espaço que tem diversas máquinas, impressoras 3D, corte a laser, enfim, que você pode levar seus projetos, pegar projetos da internet que pessoas desenvolveram e projetar lá, mudar, dar a sua cara, imprimir e fazer. Você pode ir num dia e sair com um robozinho, você pode ir num dia fazer alguma coisa, mudar e sair com ela, né, no mesmo dia. E eu acho que o verdadeiro ganho está aí, é você pensar, você poder transformar a sociedade a partir de você. Não esperar que isso venha até você, mas você interagir, criar e transformar a partir disso.
Eu acho que nesse território é onde eu estou trabalhando lá no estúdio. A gente tem um projeto que trabalha justamente a interface homem-robô. Quando essa pessoa está se dispondo a fazer esse projeto, né, a indústria, quando ela está programando, o que acontece? Você tem um nível de profissionais, pessoas que estão sendo formadas, que passam a lidar com um outro paradigma, né, um outro contexto. E o que rege? Quais são as regras desse lugar, né? A gente tem hoje intermediação humanos, até hoje, né? Tem o departamento lá de RH, e tem o cara que vai lá facilitar conflitos, né? Mediador de conflitos, o facilitador. A gente precisa disso. A gente está indo para um ambiente, e o Natan mencionou o Asimov, a gente pode pegar, sei lá, as leis, né, da robótica. A primeira lei é nunca machucar um robô, nunca pode fazer nada, nunca pode machucar um humano, né? E a segunda lei, ele nunca pode fazer nada que fira a primeira lei, né? Para garantir que de fato assim estão nossos serviços. E aí que a gente vê na ficção, a inteligência artificial, para onde vai e se, né? A gente, quando você entra na questão de inteligência artificial, de fato, né? Você vê o Stephen Hawking falando que as máquinas podem acabar com a humanidade, que a inteligência artificial, de fato, isso pode ser um terror. Por quê? Ele é um cara que está entendendo a capacidade que a gente pode perder o controle. Isso é um fato. Um encontro como esse de hoje, ele é um call to action, né? Ele é um call to action que é assim, o que você está fazendo para lidar com esse ambiente, né? O que você vai fazer como indivíduo, como cidadão dessa sociedade, desse momento, em relação a isso, né? Você vai ficar parado esperando as coisas acontecerem, ou você faz parte disso? Você vai aprender, você vai lidar. O dia que tiver que votar pelo marco da robótica e não pelo marco da internet, você vai saber em quem você vai votar para lidar com isso. Você vai saber qual carro você vai comprar porque está usando um sistema robótico que você acha que é o mais bacana. Você vai colocar seu filho numa escola que tem a capacidade de formar pessoas para lidar nesse mundo. Que tipo de decisão você está tomando, né? A gente passa a lidar com questões éticas. O Eduardo falou agora da questão desse nicho mais 60, né? A gente está vivendo, a nossa expectativa de vida está subindo. A sociedade não está preparada para lidar com as pessoas vivendo mais, né? Hoje, assim, se a média de sobrevida ela sobe 1 ano, o SUS quebra. Ele espera que as pessoas morram, porque assim, não existe... o plano de saúde também, então tem um puta de um problema hoje. Porque eu tô falando, cara, os caras estão vivendo mais. A família não sabe lidar, fala, cara, o cara não morre. É verdade, porque assim, tem que morrer entre 70 e 80 anos, porque senão não sabe o que fazer. E aí os robôs, eles vêm, mas assim, que relação que ética é essa? Né? O robô não tem ética e não tem moral. Ainda. E aí, quem vai pautar a ética e a moral dos robôs? Quem são os programadores que vão imputar a inteligência artificial e para onde ela vai, né? Somos nós, ou os nossos filhos, ou os nossos netos, mas vem daqui. São decisões que são tomadas a partir de agora. Então, hoje, eu me considero um indivíduo que vive numa sociedade que precisa de call to action. A gente precisa vir conversar, a gente precisa fazer, né? E não mais, nossa, está acontecendo, né? Olha, está mudando tudo. Que lugar é esse? Quem assistiu um filme chamado Frank e o Robô? Vocês viram? Esse é um caso clássico de um robô de companhia, né? Que está lá para cuidar de um velhinho que tem Alzheimer, né, que ele tem, e o velhinho fica totalmente incomodado com a presença de robô, acha aquilo que é uma merda, pô, esse cara vai mexer o saco e tudo mais, e ele começa a fazer umas coisas meio absurdas para provocar, para não deixar o robô ir. E ele invade a casa de um vizinho. E ele não sabe muito bem o que ele está fazendo, ele invade a casa do vizinho e ele acaba roubando alguma coisa, né? E aí ele volta, e é uma coisa totalmente errada, só que, ao fazer isso, ele está ativando toda a parte cognitiva, a parte cerebral, racional e motora, e isso acaba fazendo muito bem para o velhinho. E o robô começa a perceber isso e começa a ajudar ele a roubar a casa do cara inteira.
Porque fala, porra, se a minha função é cuidar desse cara e fazer com que ele melhore, e se isso está fazendo com que ele melhore, cara, o cara rouba a casa inteira, dá um rapa. E aí fala, que o cara tá... E o cara melhora, o cara fica incrível, o velhinho, né? Então, assim, legal, mas é um filme que ele provoca uma discussão super interessante, né? Onde isso tá pautado, né? Então, acho que esse é um ponto que é super interessante. Como isso na indústria vocês lidam na formação de profissionais? Até existe algum parâmetro hoje da Kuka, Eduardo, em relação à escolha dos seus parceiros, a entender assim qual o seu objetivo final? Se você fabrica carros, eu só quero resolver o seu problema tecnológico, ou já existe essa discussão moral, ética do que está sendo feito? Só queria tomar um ponto que o Nathan citou. Ele falou sobre as guerras e o que as guerras também trazem. E hoje, o assunto militar na área de robótica é extremamente forte. Extremamente forte. Está se empreendendo bilhões de dólares aí no desenvolvimento de vários equipamentos autônomos. Vocês conhecem os drones e tudo mais, né? E tem uma empresa aí nos Estados Unidos que recentemente foi, acho que comprada pela Google, chama Boston. Vocês devem... Exatamente. Bom, essa área está bombando, está bombando. E aí entra essa questão da ética que você comentou, porque você veja, uma guerra tradicional, onde você tem dois seres humanos lidando um contra o outro, às vezes a ética faz alguma coisa para aquele cara continuar existindo, ele vai preso, ainda com chance de ver a família dele, mesmo derrotado. Quando tiver um robô na sua frente, eu não sei que ética que vão colocar dentro dele e até que ponto ele vai julgar esse tipo de coisa quando ele estiver diante de um ser humano. Então, é uma coisa extremamente complicada. Oi? O que for, né? Então, é uma coisa muito difícil de lidar e, graças a Deus, eu não estou nessa área. Agora, quanto a essa questão de ética, do ponto de vista de fabricante de robôs e parceiros e clientes, primeiro que existem as normas, né, os estándares, as leis que a gente tem que seguir, que são feitos por instituições totalmente fora de nós, dos clientes finais, que regulamentam essas atividades. Esse é um ponto crucial, porque isso normatiza a todos que vão conviver com esses equipamentos a seguir essas regras. Agora, além disso, eu acho que cabe aos grupos da sociedade tomar conta disso. Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco de desemprego. Vários países têm uma gigantesca densidade de robôs já instalados, funcionando e produzindo. Só que você olha para a sociedade e você vê que são pessoas felizes, não há desemprego, e o país é rico e forte, economicamente falando. E por quê? Porque tudo isso foi feito com bom senso, foi feito com cuidado. Ou seja, conforme as indústrias foram se modernizando e se automatizando, se robotizando, em paralelo, o governo, as indústrias, a área acadêmica se juntou e formou milhões de pessoas que pudessem sair do chão de fábrica e ir para o primeiro andar da fábrica, para o segundo andar da fábrica, ir para a engenharia, ir para compras, ir para a área de almoxarifado, de manutenção, programação. Ou seja, se fez realmente essa parte ética de uma maneira minimamente correta, para não causar um problema social. Hoje, eu vou dar um rápido exemplo. Coreia do Sul é o país mais produtivo do mundo e mais competitivo do mundo. E é fácil você perceber. Há 10 anos, 15 anos atrás, você compraria um celular da Samsung, ou uma TV de altíssima resolução da LG, ou você teria um Kia na sua garagem. Eu não posso nem falar que eu tenho um Hyundai e um Kia na garagem. E um Samsung no bolso, em algum lugar aí. Então, o que aconteceu lá? Um país pequeno, tem 20 e poucos milhões de habitantes, um terço são funcionários de fábricas lá, porque as fábricas são extremamente fortes. E não há desemprego. Mas o que eles conseguiram? Eles conseguiram por causa do mercado interno? Não, eles se tornaram extremamente competitivos para o mercado externo. Hoje, a Coreia do Sul é extremamente dependente da globalização. Então, esses efeitos é que nós temos que trazer para dentro e tentar implementar de maneira sensata, correta, porque o Brasil precisa chegar nisso. Enquanto a Coreia do Sul tem 440 robôs instalados em chão de fábrica para cada 10 mil trabalhadores, nós temos 8 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Então, e veja o potencial que nós temos. Isso aí, claro, se você fala para mim, você está feliz que você vai vender um monte de robô, né, Eduardo? Também, pode até ser. Mas eu penso no futuro da nossa sociedade. Se a gente não se tornar competitivo e produtivo, não tem mercado.
A chance que nós temos é que nós internamente temos um grande mercado. Nós somos um país de 200 milhões de habitantes. Então, essa coisa do crescimento interno ajuda a gente a entrar nesse processo, talvez com uma geração, 2 gerações, para a gente chegar numa condição semelhante a esses países. Agora, quando você fala em robô colaborativo, a Alemanha levou quase 3 anos para desenvolver as normas para você implementar esse tipo de robô. Porque aí entram outros vários fatores que não existiam. E isso, quando você traz para cá, e a gente não tem ainda uma legislação brasileira para isso, nós estamos usando as legislações de fora, criam outros problemas, porque aí você tem um problema interno, que eu acho que é natural, um sindicato, quando fica sabendo desse tipo de coisa, eles querem falar, como assim? Você vai colocar um robô do lado de um trabalhador, sem grade, sem cerca, sem cortina de luz, nada? Sim, mas esse robô é sensitivo. Como assim? O que você está querendo dizer? Ele também come, ele também vai para o banheiro? Não, não é nada disso, meu amigo. É um robô que só tem uma sensibilidade para não machucar. Quer dizer, nós estamos ainda numa fase, para você fazer as pessoas entender isso, muito prematura. Muito prematura. É interessante, e eu queria passar para o Nathan, quando a gente fala da nossa sociedade, né, a gente, assim, um dos nossos maiores talentos é a nossa criatividade na precariedade, né? Eu acho que a famosa gambiarra, o jeito, né, que são coisas que podem ser vistas de um jeito ruim, mas repara que quando a gente fala de uma regulamentação, da formalização, e a gente estava falando aqui de conhecimento, quando a gente experimenta, aqui tomando um café com o Nathan, ele me falou o como ele está trabalhando e quanto a inserção da robótica, não como um tema robótica, né? Que nem falar assim, vamos ter aula de informática. Faz sentido ter aula de informática? Não é transversal? Não está em tudo? Né? Hoje não tem mais escola de informática, aula de informática. Acabou. Né? Então, assim, é como inserir a robótica num contexto e quanto isso pode mudar a perspectiva de aprendizado, né? de reconhecimento. A gente estava falando disso. E isso para a formação dessa nova sociedade que vai pautar esses novos estándares, esses novos parâmetros, eu acho que tem um caminho aqui, não tem, Nathan? Pensando a escola como, pelo menos como eu penso a escola, um espaço para criar pessoas para a sociedade, para o mundo, tanto dando o mínimo de civilidade e leis morais, como conhecimento e habilidades, no momento que você tem uma escola retrógrada, né, que data mais de século atrás, o modelo, um professor na frente falando para pessoas, e a sociedade mudou e mudou muito, e cada vez muda mais rápido, se você não conseguir trazer essa sociedade para dentro da escola, você vai acabar perdendo, vai começar a ser incoerente esse modelo. Então, trazendo esse processo, né, da robotização, da lógica de programação, principalmente, como pensar um robô, como o robô pensa e como fazer ele fazer o que você quer que ele faça, para ele te ajudar, para você poder construir ele. Eu acho que esse seria o principal foco, né? Voltando só um pouco no outro assunto, pesquisando, né, de tanto ter estudado para fazer uma redação da FUVEST algum tempo atrás, a origem da palavra robô foi utilizada a primeira vez em 1921. Bom, li agora essa semana, por isso eu lembro também, numa novela tcheca. Enfim, ele usou o termo robô, começaram a criar robôs, eles começaram a participar da sociedade, e a trama da história é que os robôs começam a reivindicar os direitos deles. E aí começa a revolução dos robôs, enfim, não chega ao tema apocalíptico que tem em Matrix, mas essa é a ideia. E voltando na questão da moralidade e da ética, eu acho que esse pode vir a ser um problema bastante grande, porque os robôs, que nem foi falado, eles operam de acordo com uma lógica. E eu não sei se um dia vai ser possível que os robôs pensem e tomem decisões. Né? Uma linha de comando clássica na programação é o C. Se alguma coisa acontecer, eu faço isso. É mais ou menos, essa é a base do pensamento. Até o C, mecanicamente, quem faz ele é o transistor. Eu não sei se um dia eles vão ter a capacidade de pensar e tomar decisões, mas se um dia eles tiverem essa capacidade, eu acho que as coisas vão sair um pouco das nossas mãos e vão para as mãos deles. Eu acho que assim, a gente vai encerrar aqui. Eu queria, obviamente, fazer um round rápido de perguntas, mas só para dar uma fechada, eu acho assim, eu acho que na sociedade brasileira hoje, o que eu adoraria ver é uma indústria que se desenvolve, né? Pessoas
fazendo iniciativas para formar uma nova geração pautada por essa nova lógica, esse raciocínio que possam discernir, opinar e tomar decisões muito claras, né, em prol do seu próprio benefício existencial. Mas, na prática, o que eu queria ver é o cara lá em cima na obra, né, falando assim, ô, Bob, joga o negócio. O Bob é o robô, né, colaborativo. Joga o tijolo, né? Como a gente faz com que o robô, de alguma maneira, se adapte, né? Que a gente faça os dois caminhos, a indústria, a formação e a nossa informalização. Esses novos sistemas, tem alguns sistemas que são muito baratos, mesmo dos robôs industriais. A gente estava falando de um braço outro dia, custa R$70 mil. É uma grana, mas é o preço de um carro. Né? Hoje, um empresário ele pode escolher fazer isso, um empreendedor, a galera da economia criativa pode montar um braço robótico que você imprime num 3D printer e você sai com ele, com 4 códigos. Pode ligar para o Natan, vai precisar de um pouquinho ali de... Mas, assim, um curso aqui de 1 semana, 2, você monta alguma coisa perto do que você pode fazer. Né? Então, quem é esse novo empreendedor? O que a gente está fazendo em relação a isso? Né? Não está só lá na indústria ou só num ambiente acadêmico. Isso está aqui nas nossas mãos. Bom, antes de abrir para a pergunta, eu queria agradecer vocês dois assim, pelo tempo e a disponibilidade para ter essa conversa. Acho que ela queria até setar, assim, ela deveria só começar aqui, né, que a gente estenda essa discussão e forme e aumente essa rede cada vez mais nessa pauta. Perguntas, senhores? Se for uma pergunta para todo mundo, ou então se for para um deles, pode direcionar, por favor. Na verdade, a pergunta é para os dois. E bacana a fala de vocês, mas me fez pensar no seguinte, um país como o Brasil, com dimensões e população, é muito difícil de você equilibrar desenvolvimento de robotização e desenvolvimento de educação. Então, certamente vai aparecer aí um polo de gente, uma legião de renegados de comunicação digital. Isso é um problema social violento, maior do que ligado a direitos e ética, né? Porque isso está acontecendo. Eu trabalho com educação hoje e vejo a resistência das pessoas de trabalhar no mundo digital. Vocês têm ideia do que vai acontecer com essa legião de renegados? E uma observação, eu achei que a palavra robô tinha origem no Congresso Nacional. Bom, sem dúvida, essa questão existe, mas se a gente pensa assim, tudo é um processo. Eu acho que, conforme essas tecnologias estão sendo introduzidas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e as indústrias são um motor para isso, eles passam a ser uma espécie de um pulverizador dessas necessidades da fábrica para fora. Hoje, a relação, por exemplo, das indústrias, por exemplo, com todas as escolas, vamos falar do Senai, FATECs, universidades, está cada vez mais crescendo, aumentando. Hoje, no Brasil, nós somos muito fracos ainda nas relações entre a área acadêmica e a indústria. Se você vê a relação que existe nos países desenvolvidos, desde as escolas primárias, né, as escolas de crianças, adolescentes e as universidades, as relações que eles já criaram com a indústria é muito grande. Então, essas coisas começam a ficar muito mais integradas, que nem o Natan estava já citando isso anteriormente. O nosso caso, sem dúvida, nós temos essa situação de milhões de pessoas que estão totalmente fora desse contexto, e eu aí uso um paralelo com a China. A China também tem isso, e a China tem um problema um pouquinho maior que o nosso, que tem uma população 6 vezes maior do que a nossa. E o que está acontecendo na China? A China, hoje, é o maior mercado de robôs do mundo. A China sozinha está comprando 30 mil robôs por ano para instalar nas suas próprias indústrias. E o que está acontecendo com esse lado que você mencionou? A China está investindo para essas pessoas passarem a usar intelecto, passarem a ser criativas, passarem a ser... Vocês sabem quantos milhares de chineses estão estudando fora da China. Vocês têm ideia disso? Então, isso tudo é um plano governamental, é uma estratégia de longo prazo, que não importa quem vai vir depois, esse plano vai continuar, que nem são os Estados Unidos. Os planos estratégicos dos Estados Unidos é de 50 anos.
E não é porque mudou de Bill para Joe, para Anthony, não interessa, aquele plano segue. E é isso que a gente não tem no Brasil, isso é fato. Então, por isso que nós temos também uma quebra enorme da falta de sequência de ações a longo prazo no Brasil. Então, esses são os pontos que vão ter que ser trabalhados, e é o que você falou, tem muita coisa que tem que ser trabalhada em Brasília mesmo. Não vai depender nós, de fabricantes, ou somente da área acadêmica, ou de uma força motora que nem o Fábio tem aqui, mas vai depender de todo o conjunto da sociedade para permitir esses avanços concomitantes. Não lembro exatamente a ordem das leis físicas de Newton, mas, salvo engano, uma delas é ação e reação, né? Então, para cada coisa nova que você tem, está previsto fisicamente que vai ter uma reação, né? Todo desequilíbrio ele se acomoda de novo num novo equilíbrio. Eu acho que esse novo equilíbrio vai ser atingido quando ficarem mais evidentes os benefícios que essa tecnologia toda vai trazer para a gente, principalmente, assim, o que eu mais acredito é no âmbito da descentralização das produções, né? Hoje, que seria um extremo seria o monopólio, claro, que é proibido por lei, mas no outro extremo seriam pessoas comuns, civis, como nós, produzindo coisas e levando isso ao mercado, né? Uma tendência nesse sentido é o Kickstarter, por exemplo, que você começa com fabricação digital e com, enfim, com o que você tem na internet e fazer sozinho as coisas. E só retomando um pouco a sua pergunta, um comentário: os renegados digitais, né, pela resistência que o formato acadêmico, a escola, né, na formação que ela tem, fala não, isso não, como é que você entra dentro de uma secretaria de educação e tudo mais com um assunto como esse? Eu acho que a gente está vivendo um processo também, hacking não é mais só o hacker que sabe, né? Hackear, todo mundo acha que é o cara que é gênio, geek, e que vai lá e que programa. Cara, a maior história de hackeamento lá da AT&T é o cara que hackeou o lixo da AT&T, né? Ele descobriu a senha. Você conhece essa história, que ele mudou de meio-dia para meia-noite? O cara conseguiu entrar nos códigos e achou quando... Lembra, interurbano, antes você ligava para telefonista e pedia... Aí o cara achou que aquilo era um absurdo, ele começou a hackear o lixo da AT&T, entrou e ele fez uma coisa, ele trocou no sistema o relógio interno de meio-dia para meia-noite. Então, a AT&T operou durante muito tempo sem descobrir o que estava acontecendo, operando com todos os descontos da noite durante o dia. Eles quase quebraram. E, assim, ele é um dos caras mais famosos de hacker. Eu acho que essa atitude hacker, que é uma coisa que essa criatividade da precariedade coloca, é assim, processos como unschooling, hacking knowledge, hacking your education, são ondas que vêm de fora, que a gente está tentando... Eu tenho hoje lá como meta desenvolver um projeto desse, sabe? De como falar para essas pessoas que são renegadas, que não teriam uma infraestrutura formal para acessar esse mundo, como hackear, como disponibilizar, né? Isso, acesso hoje, e você vê assim, as comunidades e as zonas mais carentes são as zonas mais ativas em redes sociais hoje. O cara não tem o computador e tem um smartphone. Então, o acesso a essa história, a atitude, hacking, eu acho que é o que a gente está falando, né? Assim, eu acho que é essa atitude que vem. Você tinha uma pergunta, a gente vai ter que... Mais perguntas aqui? Mas só ele aqui antes, a gente tem mais... E depois a gente fica conversando aqui fora. Tá? Por favor. Vamos fazer, de repente, as perguntas e a gente responde os dois de uma vez só? Tá, a minha pergunta é relativa à parte quando vocês comentaram da questão de ética, de poder ferir, e aí você falou, quem serão os programadores que estão dando esses inputs éticos para os robôs e etc. E aí eu vejo um pouco um contraponto aqui, a gente tem o Nathan, que trabalha muito dentro do open source, do open hardware, open design, e aí a gente tem a Kuka, por razões óbvias, com patentes, com coisas fechadas, mas observando, claro, esse movimento do open source que é irrevogável, né? A GE, grandes empresas, a Intel, já estão trabalhando dentro, a Microsoft também. E aí isso me vem pensar, como a Kuka dá uma resposta para isso, essa questão do open source, porque o open source acaba, querendo ou não, fazendo com que o código seja aberto e as pessoas possam ler, de certa maneira, elas não necessariamente podem alterar esse código, mas elas podem ler e falar assim, opa, aqui há um problema de ética, porque esse robô, se for programado dessa maneira, ele pode eventualmente vir a ferir uma pessoa, ele pode eventualmente tomar uma decisão que é antiética.
como a Kuka trabalha isso para que, obviamente, dentro da questão do modelo de negócio de vocês, que não é deixar um projeto aberto na internet, que não faz sentido, mas como vocês dão uma resposta para isso em relação a esses inputs técnicos de programação e como estão tentando se abrir para a parte do open source e do open hardware. Eduardo, vamos fazer assim. Réplica 30 segundos. É uma pergunta complexa para responder, mas existem duas coisas. Um robô tem um firmware, que é uma parte operacional do robô que ninguém pode mexer, que é justamente essa parte ética. E a outra parte é aberta, que você programa o robô. Você cria o seu programa com o robô para ele executar uma tarefa. Esse programa é teu. A gente não entra nessa parte. Então, o que você está falando é o firmware ser aberto. Aí é que está. Se você... Então, mas a maneira de você ver como é que está o firmware é você fazer o seu programa e ele fazer o que você quer. E receber os seus comandos de forma correta. E seguir o que você pediu para ele fazer. Esses são os robôs de hoje. Os robôs dessas novas gerações que eu te falei, eles vão ser abertos. Eles vão ser abertos. As linguagens de programação vão ser abertas. Só que é aquela coisa. O fabricante vai ter um pacote que ele vai te entregar, você vai poder enxergar, e ele vai saber se você mexeu depois que ele te entregou. Porque se você mexer naquilo que ele te entregou e ele considera aquilo correto, passa a ser responsabilidade sua o que esse robô pode vir fazer. É assim que mais ou menos vai funcionar. Eles vão passar a ser abertos, mas é aquela coisa, o quanto essa pessoa que está lidando com esse robô tem essa capacidade de mexer nessa parte. Essas são questões que são complicadas de se lidar. Agora, fora isso, eu acho que se você estiver falando do ponto de vista da indústria que não está na área bélica, sem dúvida, os equipamentos têm que estar 100% corretamente desenvolvidos do ponto de vista ético, sejam abertos, sejam fechados. Não tem nem como pensar diferente, senão a gente fecha. Perfeito. Fabião, sobre esse call to action teu aí para iniciantes, qual é o jardim de infância que você indica para a gente se inscrever? Por onde que a gente começa esse aculturamento de quem está interessado? O que é melhor? Por que caminho é melhor fazer isso? Essa é uma pergunta excelente e assim eu estou aqui para entender também como fazer. Eu acho que na verdade a gente está falando de conexão a redes, né, de discussão. Eu acho que hoje não tem nada pautado, mas se você der um search hoje, robótica colaborativa, você vai começar a achar alguns fóruns, né, tanto no LinkedIn e tal, e que você vai ver, a Kuka participa, o Natan participam, assim, são fóruns de discussão em que está falando, legal, olha, eu tenho uma mão, né? Quando você vai numas feiras, tem algumas feiras, tem uma que acontece que a feira, que são os desafios, tem uns challenges, né? E que aí o cara fala, nossa, eu desenvolvi essa garra, cara, vai ser a garra do futuro. Você vê, tem uma vibe pulsante que eu acho que você, na verdade, é se conectar a esses grupos e a esses movimentos. São algumas feiras, a gente pode trocar depois, eu acho que isso daqui tem uma rede, na rede do Creative Moments, a gente pode despejar depois alguns links iniciais, peço isso para o Eduardo, peço para o Natan, eu me comprometo a fazer, que são alguns fóruns de discussão. Eu acho que o que acontece assim, é incluir isso na sua pauta. Né? Quem coloca lá na sua busca de notícias diária, né, robótica, você não coloca, você fala assim, eu estou vendo a política. Cara, coloca. Né? O que está acontecendo? Acho que esse seria o lugar, sabe? Inclui no dia a dia. A minha pergunta tem um pouco a ver com o que ele falou no início. Eu sou designer gráfico, então para mim é tudo muito novo. E eu fiquei impressionado como até que eu entendi o que vocês falaram. Então, mas eu acho que historicamente referência pop, assim, ou não, desculpa, Natan, se eu te ofendo dizendo isso, mas o Asimov tem o Eu Robô, o iRobot, né? Por isso que eu pedi desculpas por chamar de pop, mas e aí tem um episódio do Black Mirror que a moça compra um boneco inflável de última geração, e tem agora essa série chama Humans, né, que são os robôs que fazem coisas que nem a atendente no Japão lá no hotel, né, também super para cima.
Só que quando a gente fala do robô que vai para a guerra, e ele tem um problema ético, que ele pode matar uma criança que não tinha nada a ver, para mim, por isso que eu falei, eu sou só um designer gráfico, então, para mim, ainda é uma máquina como um liquidificador, que se eu botar a mão dentro, come a minha mão, entendeu? Ele não para. Para o liquidificador que tu falou no início, não para porque vai arrebentar a minha mão. No caso do robô, ele ainda é programado por uma pessoa. Então, para mim, é um pouco difícil, apesar de eu achar fascinante que os robôs vão tomar conta do mundo, e assustador, ainda é uma máquina feita por uma pessoa. Então, o nosso marco da internet dos robôs não deveria ser para regular as pessoas e não os robôs. Né, até a pergunta, na verdade, é até que ponto é real que pode se perder o controle. Afinal de contas, máquina nenhuma até hoje, e vocês podem me dizer que não, faz o que a gente quer, né? Então a culpa é nossa, né? Eu acho que assim, ó, o seu ponto é um ponto forte de robô. É um ponto forte de robô. Mais ou menos isso. Eu acho que assim, o seu ponto é o ponto que a gente acha que deveria sair daqui com essa pergunta. Se você parar, isso é um paradigma da nossa raça, né? A gente faz as coisas assim, essencialmente temos responsabilidade. Eu não gosto da palavra culpa, mas responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, quando você diz que esses robôs e esses algoritmos são todos programados por nós, eu acho que o call to action de incluir na sua lista de news, de entender como o seu filho vai ser formado com isso, é justamente para para inserir esse raciocínio num zeitgeist que você acha que você hoje talvez como é que você julga isso, né? Fala, eu fiquei surpreso de entender até aqui. Por quê? Porque a gente não está falando de engenharia, a gente está falando das nossas vidas, né? Aqui, eu acho que esse é o ponto que a robótica deveria, essa é a perspectiva que a robótica deveria ser apreciada, né? É com uma perspectiva do olhar que assim eu já estou incluído nessa história, né? Então assim, legal. Aí você vê drones, agora temos drones, aí a Amazon fala agora que vai entregar, né, com drones, e que não é, né, o salto não é mais, puta, quando eu precisar de livro, ao invés de eu derrubar 50 árvores, armazenar 60 mil livros num lugar e pegar 6 jatos para chegar até você, o dia que você quiser um livro, você aperta o botão, a impressora aqui do seu lado, no seu bairro, imprime o livro e te entrega de bicicleta, né? Mudou. Te entrega de drone. Não, legal. Aí aqui, em Bangu 2, o drone vai lá e joga o pacão de cocaína lá no meio pro cara. Fala, porra, agora tem drone. A utilização, cara, passa a ser regulamentação de novo. Quem são esses caras que programam? A hora que a indústria vende para você aberto e você toma a decisão, quem está te regulando para dizer se você vai usar isso para matar criancinha, não vai para... Entra no ponto. O ponto é, a gente... busca sempre o equilíbrio, né? As mudanças vêm, ela desequilibra o sistema e a gente vai achar esse equilíbrio. É disso que a gente está falando, né? Que capacidade a gente vai ter e quais as ferramentas que a gente vai ter para entender qual é esse equilíbrio. E lembra, de novo, todo mundo falando de Newton e tal, eu queria lembrar Darwin, né? Não é o mais forte, não é o mais desenvolvido, mas com a maior capacidade de adaptação que vai sobreviver. Então, acho que é disso que a gente está falando agora. Eu tenho eu pessoalmente eu não colocaria isso como um ponto de grupo. Eu pessoalmente tendo a achar que assim a capacidade que a gente tem, essa pulsação de vida, ela é um maior dos algoritmos, né? Então assim eu acho que essa complexidade ela é muito difícil de ser parametrizada. Mas cara, o futuro ele é decidido dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo. Então, para mim, o ponto é o seguinte, cara, vai ser robô, não vai ser robô? O que você está fazendo agora? Né? O que você está vivendo agora em relação a isso? Você está lidando com isso, não está lidando com isso? Cara, vive. Né? E eu estou preferindo incluir isso no meu minuto.
Mas é isso. Senhores, a gente tem que encerrar agora. Oficialmente, obviamente, aqui todo mundo disponível para continuar essa conversa informalmente. Eu queria agradecer o Panda, Rafael, Fábio, Dani, equipe toda, técnica. É sempre muito interessante esses encontros. Não é o primeiro que eu participo, é o primeiro que eu participo sentado aqui, mas assim, eles são muito interessantes. Aconselho vocês todos a acessarem a plataforma e voltar aos encontros. É toda a última sexta-feira? É toda a última sexta-feira quando dá. Quando não dá, é no outro dia que a plataforma indica para vocês. Tá bom? Eduardo, obrigado. É assim, uma super contribuição. Nathan, obrigado. Continue formando nossos queridos jovens.